Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integrada e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, um programa com informação, polêmica e cultura. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação efetiva na programação aqui do canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje estamos recebendo mais uma visita, mais uma convidada que tem um tema importantíssimo. E é sempre este o nosso objetivo, de trazermos aqui assuntos de interesse da comunidade, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia e que estão afetos a algumas autoridades, algumas organizações que têm como responsabilidade trazer até nós algumas informações importantes. Estamos aqui com a doutora Ivanise de Jesus. A doutora Ivanise é promotora da Infância e Juventude. Então, um tema importante. Como está a promotoria, como está este setor importantíssimo da nossa sociedade, repito, aqui na nossa cidade. Doutora Ivanise, obrigado mais uma vez. Da mesma forma. Nós comentávamos aqui, doutora Ivanise, fora do ar, e eu lhe agradeço mais uma vez, né, a sua sempre disposição em estar aqui conosco. Eu lembrava que a senhora foi a que iniciou, né, esse programa Cidadania e Segurança Pública exatamente há 2 anos e 3 meses atrás, quando nós iniciamos este programa. A senhora foi uma das que acreditou na nossa ideia, neste projeto, e estamos aqui hoje novamente. Eu agradeço sempre a sua disposição e o seu carinho que a senhora tem sempre conosco. Da mesma forma. Obrigado. Doutora, como que está a promotoria, né? Uma coisa importante, doutora, que a gente nota no seu trabalho é que o fator tempo, né? O tempo que a senhora está à frente desta promotoria, né? E aí isso traz assim um fator importante em termos de conhecimento, do planejamento, da prática em si, né? Porque o que a gente sempre fala, doutora, é o fator teoria e prática. Nós sabemos que em determinados momentos elas estão muito distantes, né? Então, quero que a senhora nos dê aí, a gente comece a nossa conversa, o nosso bate-papo, dizendo como que está a promotoria aqui em Santa Maria. Pois é, assim, Vargas, o que acontece? Há bastante tempo eu me envolvo com a questão da infância, embora seja promotora da infância há pouco tempo. Sim, não, eu até me referi à promotoria, mas o fato do conhecimento e do tempo que a senhora tem. Eu estou em Santa Maria há 17 anos. Trabalhei na vara do júri, vara de execução criminal, até um pouquinho na vara de família. Me desgostei, não gostei de trabalhar na vara de família. E eu realmente me encontrei, foi na vara da infância e juventude. Inicialmente eu trabalhei com os adolescentes infratores, aí eu trabalhei durante 6 anos mais ou menos. E agora faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando na vara
na promotoria da infância e juventude ligada mais à área protetiva. O que envolve isso? Crianças abrigadas que estão em instituições, crianças que sofrem maus tratos, abusos, tudo que envolve criança ou adolescente em situação de risco, ou seja, na condição de vítima, isso diz respeito, então, à minha promotoria especificamente. Quando se trata de adolescente infrator, daí é o Dr. Antônio Augusto, que cuida atualmente dessa questão. Na verdade, ele fazia o que eu faço hoje e nós fizemos uma troca. Então, nessa parte protetiva, eu estou 1 ano e meio, mas nós sempre trabalhamos de alguma forma juntos. Então, por isso que eu conheço bastante, digamos assim, sempre estudei muito, porque a infância, ela como a própria Constituição já diz, né, a infância ela é responsabilidade não só do Estado, da promotoria, do juiz, mas ela é responsabilidade da família, da sociedade, do Estado, ou seja, ela é responsabilidade de todos. Correto. Por quê? Porque dependendo da nossa infância hoje, do tratamento que nós dermos para a infância hoje, nós teremos o nosso futuro amanhã. Isso se sabe que é dessa forma e a gente sabe também, o senhor que trabalhou na parte repressiva, digamos assim, que a parte repressiva ela é muito importante, mas em determinados casos ela não resolve. Não. Né? Ela simplesmente não resolve. Porque ela ataca no problema, né? Exatamente. Doutora? Então acaba ficando... Então nós temos que trabalhar, e todo mundo sabe, é chover no molhado, mas nós temos que trabalhar a prevenção. A prevenção para que aquele sujeito não entre no crime, para que aquilo não chegue nesse ponto, porque depois de chegar lá, o sujeito já se identifica com a criminalidade, ele já forma os grupos, ele já está estigmatizado de alguma forma, então a gente sabe que isso é muito difícil resgatar. E o investimento do Estado é muito maior do que o investimento, por exemplo, numa saúde de qualidade para criança e adolescente, numa educação de qualidade para criança e adolescente, em lazer, esporte, em cuidados de proteção da família. Então nós sabemos que isso custa menos e o retorno é muito melhor. Então nós temos então em Santa Maria uma promotoria que cuida só disso, e esta é a minha promotoria. Tá aí a do doutor Antônio Augusto. É quando esses adolescentes de vítima passam a ser infratores. Correto. Né? Correto. Então a senhora trabalha muito mais na área preventiva. Isso mesmo. E aí quando acaba dando o problema, o doutor Antônio Augusto é que faz a outra parte. Claro que nós temos assim, nós temos adolescentes, né, que fazem, que dão problema também no seguinte sentido: matam aula, não vão na escola, evadem da escola, é comigo. Nós temos adolescentes que usam drogas, não praticam crimes, mas usam drogas, incomodam em casa, né, não obedecem os pais, isso também é comigo. Agora, quando o adolescente extrapola, digamos assim, esse limite, né, entre se prejudicar a si próprio e passa a prejudicar terceiras pessoas, roubando, matando, machucando, ameaçando, bom, neste momento ele se torna um infrator. Né? Ele se torna, digamos assim, uma pessoa que está cometendo crime. Para adulto a gente diz crime, criminoso, e para o adolescente nós chamamos de infrator. Então é um adolescente em conflito com a lei. No momento que ele entra em conflito com a lei, daí ele passa a ser tratado de uma outra forma. Certo. Né? Daí ele vai cumprir uma pena, que nós chamamos de medida socioeducativa, que é a prestação de serviço de comunidade, ele pode ser preso, né, no CASE, assim como o adulto pode ser preso no presídio. Enquanto ele é apenas vítima, digamos assim, do sistema, por não ter pais protetores, por não ter pais que não colocam limite, por não ter pais ou por não ter um Estado que oferece uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, bom, ali a gente vê ele como vítima ainda. Então a gente busca, o Ministério Público, suscitar políticas públicas, buscar a responsabilidade dos pais para que ele, digamos assim, não tenha os seus direitos violados ali como vítima e saia dessa situação. Então, essa é o meu trabalho. Certo. E dentro desse trabalho nós temos inúmeros desafios ainda que nós estamos enfrentando e sabemos que ainda teremos muito pela frente. Eu tenho absoluta certeza disso, porque, doutora, a senhora como citou aí, dentro do aspecto funcional, né, profissional, anterior a que eu estou hoje, já na reserva da Brigada Militar, a parte preventiva, ela nos apaixona muito, né? A Brigada trabalha na parte preventiva, evidentemente atendendo aqueles fatos lá que já são fatos consumados, aí já é outra história, mas o trabalho é muito preventivo, que inclusive nos dá o amparo constitucional. Então, por isso, esta importância do seu trabalho junto à promotoria, desta prevenção, porque eu resgato as suas primeiras palavras no que diz respeito ao fator de que se nós, dentro de algumas comunidades, né, comunidades que nós sabemos que são comunidades de risco, se nós pudermos ali protegermos, né, ou resgatarmos algumas crianças e adolescentes
que possam e que podem ir para este caminho do mal, não existe dúvida nenhuma que nós estamos obtendo uma grande vitória em cima disso, né? Porque assim, Vargas, o que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tem grandes bolsões de pobreza e de miséria, né? Foi instalado lá as UPP, que são as unidades pacificadoras. Exato. Só que quando, digamos assim, a população local aceitou essas UPPs e aceitou de bom grado, elas condicionaram a aceitar que isso fosse instalado no território, desde que com isso viesse escolas, postos de saúde, uma estrutura na retaguarda, uma estrutura mínima como água, esgoto. Mas o que na verdade acabou acontecendo? Passaram-se os anos, ficou lá o UPP, né, com o policial militar sozinho, praticamente sozinho, e as outras coisas que foi prometida pelo Estado não vieram, continuam sem água, continuam sem uma quadra de esporte, continuam sem uma praça, continuam sem uma escola no local, continuam sem posto de saúde, ou seja, essas pessoas elas não têm os mínimos de recursos que o Estado tem que oferecer, as pessoas acabam descendo o morro, certo, né? Descendo o morro e não tem nenhuma credibilidade por parte do Estado, e também acaba voltando o traficante que prestava de alguma forma auxílio a essas famílias, né, que é uma relação de troca nesse momento. O policial sozinho está começando a morrer agora lá dentro. Exato. Então, a gente tem essa informação. Este ponto que a senhora tocou, doutora, é importantíssimo, porque a partir do momento em que o Estado não está oferecendo esses itens que a senhora falou e que são básicos mesmo, né, que é a parte da educação, da saúde, do lazer, né, o que acontece? O traficante, sabendo que não existem esses itens e que esses itens são importantíssimos, ele acaba fazendo o trabalho do Estado. Com certeza. E aí o que acontece? Ele acaba conquistando este público, que é um público com potencial violentíssimo, né, em termos de energia, de tudo mais, e acaba então esta criança e esse adolescente passando a trabalhar de forma direta para alimentar toda a situação do tráfico. Exatamente. Então é um círculo vicioso que só nós podemos quebrar, né? Porque a população que está lá, muitas pessoas que moram nos morros do Rio de Janeiro, eu estou falando de lá, né? Num primeiro momento a gente pode depois passar conversar sobre Santa Maria. São pessoas que são professores, policiais militares, servidores públicos, são gente de bem. A maioria, aliás, que mora nesses locais, são pessoas, porque tu alugar, por exemplo, um apartamento no Leblon, na Copacabana, é inviável para quem ganha 3, 4 mil reais, por exemplo, né? Não tem condições. Então, eles moram lá também por uma necessidade e também estão sujeitos a esse tipo de situação, e os filhos deles também estão morando lá. Então, quem é que quer aquilo? Então, a gente vê assim que nós, como Estado, eu digo assim, nós como sociedade-Estado, a gente tem que pensar nessas coisas também, e por isso que a repressão por si só não resolve. A polícia vai trabalhar sozinha, sem amparo e até sem credibilidade, que de alguma forma ela representa ali um Estado falido. Sim, né? sim. O policial está lá fazendo papel de bobo, como a gente diz, né? E correndo um risco violento, mas né, doutor? Com certeza, porque tanto que vários foram mortos, exatamente isso que eu ia falar. Porque daí ele fica ali, fica desguarnecido, fica exposto, fica assim, mas vocês não me prometeram isso, aquilo, mas é o soldado que está lá, né? Verdade. Doutora, e dentro desse aspecto, como entraria o Ministério Público, né, especificamente dentro da sua área, como a atuação do Ministério Público nesta área, de forma efetiva? Eu vou dizer assim, a atuação do Ministério Público no Rio de Janeiro, eu sei muito pouco, eu posso falar da atuação em Santa Maria, certo, que é o de verdade que nos interessa. Traçar o paralelo. O que nos interessa. Por exemplo, assim, coisas que nós estamos desenvolvendo em Santa Maria. Uma das coisas, por exemplo, é a questão do reordenamento institucional nas instituições de acolhimento Santa Maria, que é um trabalho, digamos assim, é uma política pública que foi implementada há vários anos e nós queremos, então, modificar essa política, porque ao longo dos anos a gente tem percebido que a casa de abrigo, por exemplo, dos meninos, é um local onde não se recupera ninguém, onde não representa proteção, onde o município gasta um bom dinheiro com aquilo e no fim não tem os resultados que a população de Santa Maria quer. Sim. Então nós temos que mudar essa realidade, a forma que está concebida... Essa formatação. Essa formatação desse abrigo especificamente nós queremos mudar, mas para mudar ele nós temos que mudar os outros em alguns aspectos. Então esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, que nós podemos aprofundar no segundo momento. No segundo momento. Outra coisa, por exemplo, questão
questões de saúde mesmo, né? O Ministério Público interferiu junto ao município para a questão da UPA, que tinha dificuldade de ter pediatra, não apresentava pediatra nos horários, né? Então a gente interferiu nessa questão, cobramos do município, cobrando na própria UPA. Nós interferimos também na criação, entramos seguidamente contra o Estado do Rio Grande do Sul, requerendo leitos de UTI neonatal, que hoje nós sabemos que tem número insuficiente no Estado e a gente cobra, eles não providenciam, entramos com uma ação civil pública para que sejam criados mais leitos. O Ministério Público também está conversando e negociando com o município a criação de mais CRAS no município de Santa Maria. CRAS. O CRAS são equipamentos da assistência social que prestam apoio para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Importantíssimo o trabalho do CRAS. Hoje nós temos 3 CRAS, o CRAS Leste, o Oeste e o CRAS Norte. Nós precisaríamos, para cobrir toda Santa Maria, de 8 CRAS. Minha nossa. Então, mais assim, do que o dobro que tem hoje. Então nós estamos negociando para que Santa Maria consiga, nesses 2 anos e meio que faltam, implementar pelo menos mais 3 CRAS, porque a gente sabe que isso tem um alto custo, mas é um custo alto para agora, mas que a médio e longo prazo tem um retorno. Vai significar uma economia lá na frente? Com certeza. Tendo em vista de estar aí fazendo essa prevenção que nós estamos falando. Exatamente. E por quê? Porque o CRAS trabalha o quê? No fortalecimento de vínculos, na função de assistir aquelas famílias em vulnerabilidade social e no momento que essas famílias elas têm uma assistência, eu não digo aí uma assistência paternalista, porque eles apresentam vários projetos de capacitação profissional, de capacitação dos jovens, de atividades extracurriculares, até mesmo de psicologia, ciência social, para as famílias se fortalecerem como indivíduo, como ser humano. A partir disso, o que acontece? As crianças estarão menos na rua, as crianças estarão mais envolvidas com coisas saudáveis, as crianças, por conta de muitos problemas que os pais têm, elas deixarão de ir para abrigos, porque é um rompimento de vínculo que muitas dessas crianças a gente não consegue mais reintegrar em outras famílias, porque já são grandes, né? E ninguém adota crianças assim, acima de 5, 6, 7 anos, é muito difícil. As crianças acabam ficando rolando por aí, vão para abrigo, saem de abrigo. Então é uma série de coisas que tem repercussão, não hoje, mas a longo prazo nós temos repercussão. Sim, então o que está se vendo aí, doutor, é que vai acontecer num curto ou médio prazo esta troca de formatação, como a senhora falou. Isso. Né? E uma coisa importante para nós falarmos então especificamente nessa nova formatação no nosso segundo bloco é como que está o relacionamento hoje, Ministério Público com a situação envolvendo aí os conselhos tutelares. Tá. Né? Os conselhos tutelares, a mesma coisa que nós já conversamos, doutora Evanise, a respeito nós temos 3 conselhos hoje em Santa Maria, né? O Conselho Centro, Leste, Oeste. Isso. E conversando com os conselheiros, eles têm uma vontade muito grande de terem mais 1 ou mais 2 conselhos em Santa Maria, porque eles falam a respeito do norte, né? Aquela região toda norte, e que está sendo meio que dividida e que eles não estão conseguindo atender de forma bem correta toda essa demanda. E como o Ministério Público está vendo, então, a atuação dos conselhos? Assim, o que eu acho que os conselheiros de Santa Maria, a grande maioria, né, dos conselheiros, digamos assim, 90% dos conselheiros, eles são assim, muito bem intencionados, são comprometidos, eles querem fazer o trabalho deles, eles têm algumas dificuldades, sim, a gente sabe, né? Uns até de própria capacitação, outros de recursos materiais. O Conselho Tutelar Oeste, por exemplo, está sem secretário, né? Secretário, que é uma pessoa importante, que atende no telefone, que passa as informações para o conselheiro que está atendendo ali. Então, nós também estamos entrando... O de Camobi? Não, o Oeste. Não, o Oeste. O Oeste. Tá. Está sem secretário, nós estamos cobrando novamente do município. Santa Marta. Exatamente, para que ele providencie imediatamente um secretário para ele, sob pena de bloqueio de valores, contratação particular. Então, são tudo coisas assim que... Claro que ninguém entra direto com uma ação, é uma negociação que às vezes até se estende por meses, mas quando a gente vê assim que não tem mais como, a gente entra na justiça para suprir esse problema. Então, questão da necessidade. Acredito que até tenha necessidade de mais um conselho, até acredito que tenha. No entanto, Vargas, o conselho, ele não é um órgão de execução. O que eu quero dizer com isso? Certo. Não é o conselho que vai prestar o serviço público, por exemplo, de saúde de qualidade, de educação de qualidade, de psicologia, né? Todos esses serviços que as pessoas precisam no seu dia a dia, não é o conselho. O conselho, ele é um órgão de encaminhamento. Né? Ou seja... Isso tem que ficar bem claro até para a comunidade.
Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas são atendidas pelo conselho e daí o conselheiro recebe a situação, observa uma deficiência, ele faz o quê? Ele encaminha aquela família para a rede de atendimento que tem no município, né, que o município oferece dentro das possibilidades da rede. Só que daí às vezes a família, por não compreender ou porque a família não entende que isso é importante, ela acaba não indo, né? O conselho encaminha para o CRAS, às vezes a família não vai no CRAS. O conselho encaminha, a criança estava evadida da escola, encaminha novamente para a escola, consegue uma vaga na escola, matricula a criança. Um dia a criança vai, outro dia não vai, daí o pai e a mãe não encaminham a criança para a escola, ou seja, não é o conselho que tem que buscar a criança e levar para a escola, não é o conselho que tem que buscar a família e levar para o CRAS, ele vai fazer um encaminhamento, ele vai dar o caminho, né? Certo. Olha, tu tá com essa dificuldade, vou te encaminhar para o CRAS, ele fica em tal lugar, tal assim, assim, assim. Quando a família é muito miserável, que eu digo assim, miserável, não quero dizer no setor econômico. Entendi. No setor assim, estrutural mesmo, de cognitivamente falando, né? A pessoa ela tem uma dificuldade de entendimento, que tem famílias que são tão miseráveis que elas às vezes até nem compreendem o que tu diz. Certo. Daí o conselho a primeira vez até pega a família, leva no carro até o local para mostrar o caminho. Para poder fazer com que ela sinta como é. Mas esse não é o trabalho do conselho, né? Estão extrapolando, estão indo além. Eles estão fazendo isso para ajudar. E daí o que eles chegam o que acaba acontecendo muita coisa? Daí o conselho vai lá, verifica a situação, faz os encaminhamentos, eles fazem por escrito os encaminhamentos para lá, para cá, para lá e para cá. A família não cumpre os encaminhamentos, passa 1 mês, 2 meses, vem os vizinhos ou vem a própria família lá na promotoria reclamar. Vem reclamar. Ah, mas o conselho foi chamado, não fez nada. Só que, é bem da verdade, ele fez o que ele tinha que fazer. Agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. Correto. Né? Correto. A rede tem que fazer a parte, às vezes o conselho encaminha, aquela rede também não atendeu como deveria. O conselho encaminha, a família não leva a criança. É uma ação conjunta. É uma ação conjunta. Tudo é um conjunto. Tudo depende de várias pessoas. Não depende só do conselho. Aliás, quem menos depende é do conselho. Sim. Né? O conselho é um órgão de encaminhamento, a gente costuma dizer. Então, quem tem que fazer o serviço são o CAPS, a Unidade Básica de Saúde, o CRAS, o CREAS, todos os recursos que nós temos hoje. Por isso que, às vezes, eu realmente fico em dúvida que, se nós conseguíssemos uma rede assim que funcionasse redondinha como a gente gostaria. O sonho. Né, um sonho, eu te digo que talvez nós precisaríamos um único conselho. Olha aí. Né? Porque o conselho, automaticamente ele encaminha uma vez, a própria rede providenciaria a busca ativa daquela criança, daquela família que não voltasse. Porque o grande problema seria fazer com que chegasse na rede. Chegou na rede, isso. Missão cumprida. Missão cumprida. Isso seria o trabalho do conselho. Agora, o que acaba acontecendo? O conselho encaminha, a família não faz o trabalho dela, daí o conselho reencaminha, daí tem locais da rede que trabalham excelente aqui em Santa Maria, que vão atrás, que fazem um trabalho conjunto com o conselho, e tem aqueles outros que se limitam a fazer o básico do básico ou nem sequer fazer o trabalho direito. Daí fura, a rede está furada, o peixinho se escapa por ali, Se escapa, né? por ali e acaba entrando numa repetição. Então eu digo assim, ó, o conselho, eu acho que nós teríamos que investir melhores recursos nos atuais conselhos, nos 3 conselhos que nós temos, né? Eles têm, cada um tem um carro, talvez precisassem de 2 carros, precisaria ser melhor, um pouco remunerado. O Conselho Oeste, principalmente, teria que ter uma sede melhor, e daí melhorar a rede de atendimento. A rede de atendimento. Daí nós teríamos assim, ó, não ia sobrecarregar o conselho, na minha forma de ver. Entendi. Mas são coisas que necessitaria de um estudo maior até para decidir essa questão. Maravilha. Doutora, vamos fazer um intervalo e encaminhamos para o segundo bloco. Bom, vamos fazer um intervalo, sempre agradecendo a sua audiência, o acompanhamento que se faz sempre do nosso programa Cidadania e Segurança Pública. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta,
integrada e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, um programa com informação, polêmica e cultura. Estamos hoje recebendo aqui, mais uma vez, a doutora Ivanise de Jesus, promotora da infância e juventude e que tem um trabalho muito intenso e muito dedicado a esses objetivos, ao cumprimento desses objetivos que a promotoria tem, e nós temos aqui a certeza de que a promotora ela vai além de suas atribuições, e o que se diz aqui e a forma como a doutora Ivanise é conhecida aqui em Santa Maria. Ela não se limita a estar dentro do seu gabinete, e é isso que nós gostamos de algumas autoridades, aquelas pessoas que saem, que vão na rua e verificam em loco como está o problema. É mais ou menos assim, viu, doutora? Que a senhora, então. que as pessoas comentam do seu trabalho, e isso nos traz um orgulho muito grande, né? Porque a gente convive com essas pessoas no dia a dia, e a senhora nós temos uma forma muito tranquila de chegar até a senhora, de levar problema e buscar soluções. Doutora, nós tivemos aí uma informação no início da semana que passou a respeito do fechamento, e nós conversando aqui, já está fechado então desde o dia 30 de abril o Recanto da Esperança, né? É uma entidade que cuidava de crianças e tudo mais já há 23 anos. Eu gostaria então, perguntando isso para a senhora, que a senhora explicasse para a comunidade de o porquê que fechou e como que está então esse novo modelo que está sendo chamado então de reordenamento, isso, correto? Exatamente. Então assim, o Recanto prestava, sem a menor dúvida, um trabalho razoável dentro das possibilidades que eles tinham até então, mas o Recanto ele tinha uma forma de estruturação que ele estava inadequado com a legislação atual. Uhum. Ou seja, ele fazia uma separação por perfis, ele aceitava apenas meninos de 4 a 11 anos. O que isso acabava acontecendo? Acontecia que quando o menino tinha uma irmã, por exemplo, né, ou um irmão acima de 11 anos, e isso é muito comum, quando se uma tira... família de vários filhos. Né, quando se tira de uma família, não se tira apenas uma criança, se tiram normalmente todas, porque se os pais não têm condições de cuidar de uma, não tem condições de criar nenhuma. Então, às vezes, eram famílias assim, com 3, 4, daí era uma menina de 2, um menino de 5, outro adolescente de 12, e daí nós tínhamos que separar os irmãos, né? Uhum. Botavam um aqui, um ali, um ali. E a lei justamente ela diz o quê? Que as crianças, os irmãos, obrigatoriamente têm que ficar juntos. Eles têm que ficar juntos numa mesma unidade habitacional. Então o Recanto ele fazia essa divisão de perfis de 4 a 11 anos e somente meninos, o que acabava gerando, por exemplo, que por bons tempos nós tínhamos no Recanto 2 crianças, 1 criança, 3 crianças, na verdade, meninos, né? Sim. E o investimento, então, do município era um investimento muito alto, porque o município, na época, até então, ele pagava de 12 a 13 mil, né, por mês para manter essa 1 ou 2 crianças, né? Uhum. E a gente sabe que a estrutura está toda montada, eles poderiam atender até 10, 12 crianças com esse valor. Parece que na época do fechamento eles estavam com 12 crianças. Não, com 2 crianças. 2 crianças? 2 crianças. Não, então aqui eu acho que o número que me deram é que eles atendiam até 12 crianças, exatamente. Tá bem. Eles atendiam até 12 crianças, mas a bem da verdade, eles sempre mantinham uma média de 2, 3 crianças, às vezes chegou até uma vez a 8 crianças, mas o normal teve épocas que tiveram uma criança. Então o investimento do município era um investimento alto, digamos assim, para pouco retorno no seguinte sentido: essa criança pode ser colocada em outros abrigos, como as aldeias SOS, que o município também paga, e o Lar de Miriam, que também paga. O Lar de Miriam é outro que também restringia até então o perfil. Eles atendiam apenas meninas,
né, de 0 até 12 anos e também ofereciam para meninas de 12 a 18 anos. Então, basicamente, eles atendiam meninas. Agora, com essa nova proposta de reordenamento institucional, que na verdade está sendo proposta pelo próprio Ministério Público, eles estão abrindo a possibilidade de atender não só meninas de 0 a 18 anos, no Lar de Miriam, mas meninos e meninas, ou seja, as famílias, os grupos de irmãos. E isso é o que diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, há muito tempo. O Lar de Miriam está conseguindo, então, se reorganizar dentro dessa proposta. Mas o que o Lar de Miriam ainda precisa fazer? Porque a lei diz o seguinte, que os abrigos, eles não podem ser como aquelas antigas grandes instituições que nós tínhamos. No passado, nós tínhamos aquelas instituições grandes que mais pareciam um convento, um presídio. Sim, um grande alojamento. Um grande alojamento onde todas as crianças ou idosos, enfim, iam para lá e aquilo em nada lembrava uma casa. Né? Uma casa acolhedora. O aspecto familiar. O aspecto familiar. Então, isso era muito doloroso e é muito doloroso para um ser humano ou para uma criança quando tu sai de uma residência, por pior que seja, e vai num grande galpão ou num grande local assim e é colocado em alojamentos que tu faz em refeitório como se faz um presídio, digamos assim. Então, o que diz a lei? O abrigo ele tem que ter a forma de uma casa. Ele tem que ter o modelo, o formato de uma residência. Então, ele não pode ser um grande alojamento, ele não pode ser uma grande instituição, não pode ser uma instituição total, como nós chamamos. Ele tem que ser na forma de uma casa, ou seja, ele tem que ser do tamanho de uma casa, tem que ser inserido num bairro da nossa cidade. Doutor, o modelo, então, é tipo aldeias SOS. Exatamente. Ali, que tem a casa, onde um grupo de crianças ficava dentro daquela casa e tinha a mãe que estava ali fazendo... Esse, digamos assim, em Santa Maria ainda é o modelo mais adaptado à lei, que é o sistema de casa-lar ou de abrigo residencial, que nós chamamos. Qual é que é a diferença? Casa-lar é que nós temos uma mãe social ou uma cuidadora que ela mora na casa. Né? De forma permanente, tem a folga, é alguém que substitui, e o abrigo residencial, na verdade, não tem uma cuidadora que mora lá, né? São funcionários que se revezam, mas ele não dorme lá, a não ser à noite, propriamente dito. É uma modalidade um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, tem que ser uma residência, e na verdade, então, seriam várias residências no município, espalhadas pelo município, uma lá na Vila São João, uma lá na Vila Norte, uma na Zona Sul, em Camobi, em vários locais. E aquela criança, por exemplo, que é de Camobi, ela fica em Camobi. Vai ficar no próprio bairro onde ela já tem conhecimento. Onde ela já tem vínculos. Né? Aonde ela já tem amigos, aonde ela já está na mesma escola, para não cortar, ela já está perdendo a família temporariamente por algum tempo. Então ela tem que mudar de escola, daí ela tem que mudar de vizinho, ela tem que mudar de tudo. Não. O efeito psicológico aí é devastador. Né? Isso é comprovado cientificamente que a criança, assim, ela tem uma ruptura na trajetória de vida que abala muito ela quando tu tira tudo dela, coloca no abrigo com pessoas desconhecidas que ela nunca viu, longe de pai, de mãe e de todos. No momento que tu consegue transformar essas grandes instituições em pequenas casas, inseridas na própria comunidade, com cuidadores, às vezes até locais, né, que, claro, são capacitados, recrutados por essas próprias instituições, o resultado com as crianças é menos traumatizante. Então, essa é a ideia. As aldeias, com alguns ajustes, eles já estão adaptados, né? Com pequenos ajustes, eles estão se adaptando mais ainda. E o Lar de Miriam está, então, justamente provocando essa mudança. Eles estão prestes a alugar uma residência, transformar aquilo lá em outra situação. Teriam que se mudar de lá daí, doutora? Como a instituição de acolhimento, sim. Né? Como instituição de acolhimento. Eles teriam que se mudar do local e providenciar casas, então, inseridas na comunidade. E isso já está sendo efetivado? Já está sendo efetivado. Então, dentro da sua avaliação, nós podemos dizer que, num curto espaço de tempo, médio, essa estrutura toda do reordenamento já estará implantado em Santa Maria? Assim, a partir de agosto, por exemplo, ou seja, no mês que vem, a nossa ideia é que a atual casa de abrigo de meninos, que hoje só tem meninos, adolescentes, que para todos, eu digo isso no ar porque isso é notório, que causa constrangimento na comunidade, porque são só meninos que acabam usando drogas, que acabam incomodando os vizinhos, isso é uma coisa que ninguém gosta, ninguém quer, né? Verdade. Porque, na verdade, a gente tira, digamos assim, separa os que têm maiores problemas,
coloca numa única casa e isso potencializa esse perfil. Sim. Né? Daí eles se unem e ficam mais fortes ainda. Exatamente. Quando na verdade a gente tem que separar. Quando estão atuando em grupo, Exatamente. se tornam fortes. Se tornam fortes. Então qual é que é a ideia? No momento que a gente separa esses perfis, né, o irmão mais velho vai ficar com o irmão menor, que com a irmã, com grupos de pessoas, aquele que tem um perfil mais agitado, ele se abafa. Né? Porque o grupo, que é um grupo de bom, digamos assim, acaba abafando. Certo. Né? Então isso aí nós vamos trabalhar dessa forma. Então o primeiro local vai ser a casa de abrigo, vamos transformar ela num lar normal, né, administrada pela própria Lar de Miriam, onde serão colocadas então grupos de irmãos, né, de várias idades, e ali vai ser o primeiro local, então, que vai ser dentro dessa proposta de reordenamento nacional. E depois outras casas, e aos poucos vai se esvaziando a atual Lar de Miriam. Importantíssimo, doutora. E nós, falando aqui do fora do ar, doutor, uma das coisas que a gente torce é para que isso tudo realmente dê certo, porque nós temos conhecimento do ECA. O ECA é um excelente documento, um excelente documento. Um dos mais modernos. Dos mais modernos. Só que o que nós sentimos com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós sentimos é que ele não estava sendo efetivado na sua íntegra, né? Eram páginas muito bonitas e tudo mais, mas a efetivação, a concretização daquilo que estava escrito não estava sendo efetuado. Doutor, e aí, dentro desse aspecto todo, por exemplo, para que a comunidade tenha conhecimento, voltando ao recanto, tinham lá, como a senhora falou, tinham uma ou duas crianças agora, antes do fechamento, né? A partir do momento que fechou, essas crianças foram levadas para um outro local? Isso. Então, assim, uma foi adotada e a outra criança, que era um menininho de 11 anos, ele voltou para a família biológica. Porque foi conseguido, o município deu para a mãe, que é a mãe dessa criança de 11 anos, ela morava debaixo de umas lonas aí, e daí o Ministério Público requisitou uma casa para essa mãe, lá na Vila Brenner. Essa mãe, então, inclusive estava grávida de uma outra criança, né? É o normal, né, doutora? E daí essa mãe hoje já ganhou nenê, está morando nessa nova casa que foi, digamos assim, emprestada, doada, cedida para essa senhora. E daí ele pôde, então, voltar a morar com a própria mãe. Então ele foi, esse menino... Uma nova aposta dele estar integrado novamente à família e ver se consegue esse resgate. Porque da forma que a mãe estava antes, ela não tinha como... Não tinha as mínimas condições. De acolher aquela criança, né? Aquele menino e a criança que ela tem hoje. Então na verdade, foram duas coisas que foram resolvidas. A mãe... Que pôde, então, ter uma casa digna, com um bebezinho que ela hoje já nasceu, e aquele menino, então, que pôde voltar a ser cuidado pela própria mãe. Então, na verdade, hoje nós temos um problema sério em Santa Maria, e não acho que não é só Santa Maria, que é a questão da habitação. Habitação. Muitas crianças, elas acabam ficando em risco por ter condições inadequadas de habitação. E a gente vê que, claro, estão sendo construídos, né, várias unidades habitacionais populares e várias famílias têm entrado para as unidades habitacionais, mas isso é uma questão muito importante, que tem que ser enfrentado, está sendo enfrentado, eu não digo que não está, mas a gente percebe na promotoria que isso também coloca as crianças em situação de risco quando a família não tem condições de moradia, que acabam indo para debaixo da ponte, debaixo de uma lona. A partir dali já começou a desagregar tudo. Exatamente, porque como é que tu vai garantir que a criança tenha saúde, por exemplo? Sem dúvida. Né? Se ela tá exposta à temperatura, à chuva, à frio, à umidade. A criança não tendo saúde, a criança não consegue ir na escola. Ela indo na escola, ela perde escola, não se alfabetiza. Então é um ciclo, É um ciclo. Que a gente tem que quebrar. E eu digo assim, nós, Ministério Público, até não podemos nos queixar do município, porque todas as vezes que a gente tem requisitado para essas famílias casas, eles têm atendido. Mas... isso aí, obviamente, que não teria que passar pelo Ministério Público. Certo, vereador? Correto. Exatamente, não teria que passar pelo MP. Isso aí a própria rede deveria se organizar para que isso acontecesse. Voltamos a falar da rede, se a rede funciona, como a senhora falou, redondinha, as coisas iriam acontecer de forma automática, cumprindo com o aspecto principal da organização. Daí talvez eu não teria nem emprego, né? Mas enfim, é assim mesmo. Doutora, então assim, para nós finalizarmos, né, viu, passa rápido, né, nós estamos já no... esse acolhimento nesse lar com essa mãe social, como a senhora falou, né? Cuidadora, né? A cuidadora. Como seriam recrutadas essas mães? Essas mães são voluntárias? Como funciona? Trabalho voluntário e assistência social não existe mais.
né? Por quê? Porque não pode, não é que não possa, mas é uma coisa que nós não podemos contar. E as crianças estão ali, elas precisam de atendimento e a gente precisa de pessoas comprometidas não só de boa vontade, como a gente diz, né, mas que realmente possam estar lá. E para isso a gente tem que pagar. E para isso tu precisa capacitar. Não, né, como a gente diz, de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente. Né? E a palavra correta é essa que a senhora usou, a capacitação. Né? Ela tem que estar, em primeiro lugar, dentro deste recrutamento, vamos chamar assim, ela ter feito uma boa triagem, né? Estado psicológico e tudo mais, e ser bem recrutada para cumprir aquela missão específica. São crianças, né? Digamos assim, não são como os nossos filhos que tiveram uma família estruturada. Muitas dessas crianças, as mães foram usuárias de entorpecente, então são crianças já que têm um certo problema. Durante a gravidez já tem os problemas. Depois a criança vem, às vezes são crianças abusadas sexualmente, então elas têm uma sexualidade bastante exacerbada, às vezes rejeitadas, então elas demonstram muitos sintomas, digamos assim, negativos dos maus tratos que elas sofreram. Então, para a pessoa que administra uma criança como nessa situação, ela tem que ter uma capacitação muito forte. Às vezes são crianças que não tiveram limite nenhum, no sentido assim, acordavam às 2, 3 horas da tarde com os pais, passavam a noite inteira acordada, daí outro dia, em vez de almoçar, eles comem salgadinho. Não, são pequenas coisas que a criança se cria numa família como essa e depois para te alterar é mais complicado. São desregradas total. Total, né? Então isso tudo também, da nossa forma de ser, também é uma forma de maus tratos. Então isso aí tudo, para essa cuidadora, ela tem que estar muito bem capacitada. Claro que Lar de Miriam, Aldeia SOS e se o Recanto a reabrir nessa outra proposta, que é possível, eles vão ter que capacitar pessoas, né, que eu acredito que não seja assim tão difícil, mas eles que vão ter que capacitar, não é o município, porque na verdade o município terceiriza esse serviço. É um serviço terceirizado. Né? Ele é prestado por essas instituições de acolhimento na forma terceirizada, então não é o município que recruta. Porque inclusive, doutora, dentro do aspecto do debate, nós falávamos aqui que essas organizações aqui, se é que nós podemos falar assim, organizações, elas acabam fazendo o trabalho que seria do Estado. Exatamente. Né? E o Estado, então, ele está terceirizando esses grupos para cumprirem esta função. Né? Exatamente. Então, é uma situação em que nós estamos vendo, e é a nossa realidade. Então, diante disso, fica aqui a esperança, né? E já dentro do próprio nome, né? O Recanto da Esperança, como tinha, e nós ficamos muito tristes quando nós ficamos sabendo que o Recanto estaria fechando, né? Porque são pessoas abnegadas, conhecidas e que dedicavam muito, né? Das suas vidas, dedicaram muito das suas vidas à recuperação dessas crianças, mas que esse projeto, né? Essa nova estruturação, ela dê certo e se consiga aí colher esses frutos, né, de forma positiva. E aí, doutora, não existe dúvida nenhuma de que quem ganha com tudo isso é a sociedade, é a comunidade. E aqui vem um chamamento muito grande que está inserido dentro do próprio nome do programa, né? Cidadania e Segurança Pública. Temos que exercer essa cidadania. Nós temos, doutora, como Ministério Público, comunidade, órgãos governamentais, estarem todos de mãos dadas e nós estarmos todos com o mesmo objetivo, né? Puxando todos para o mesmo lado. Isto é cidadania. Claro. E aí, doutora, voltando ao nome do programa, nós estaremos aí fazendo com que tudo isso dê um reflexo positivo exatamente na área de segurança pública. Porque a partir do momento em que tudo a ver com segurança pública. A partir desses meninos aí estarem abandonados, não estarem sendo bem conduzidos e tudo mais, num curto espaço de tempo, eles já estão incidindo lá em ocorrência, em infrações, e todo o sistema estará sendo movimentado em função disso. E, na verdade, incomoda todos, né? Incomoda todos. Porque não dá para dizer assim, isso não é problema meu. Não, enquanto, digamos assim, não está te incomodando, não é problema teu, mas no momento que ele pratica, que um adolescente entra num Carrefour, né, e esfaqueia alguém, no momento que um adolescente assalta a tua casa, ou leva a tua bicicleta frente da casa, que é uma coisa simples aparentemente, mas para quem tem a sua bicicleta roubada, o seu carro roubado... já não... Pode pensar, mas é só uma bicicleta. Não, mas não interessa. É um bem. É um bem teu que tu construiu, que tu é teu, que tu comprou, que tu trabalhou para ter aquilo. E, na verdade, nós temos que trabalhar que isso não aconteça, porque quando acontecem esses atos de violência, esses problemas, acaba
a sociedade sofre, Não né? tem dúvida. As pessoas todas, eu percebi assim, segunda foi essa tentativa de homicídio no Carrefour, as pessoas... Todo mundo se consternou com isso, né? As pessoas se sentem mais inseguras, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam achando assim que o mundo está acabando e realmente quando tu vê que um adolescente, ele tem, digamos assim, chegar a esse ponto de entrar lá dentro. Dentro de um local como esse, né, exatamente. doutora? Tendo em vista o número de pessoas que circulam exatamente. ali diariamente. Só que daí agora, depois de preso, nós descobrimos também, Vargas, que isso é uma coisa muito importante que nós temos que refletir sobre isso, que esse adolescente foi lá amando de um adulto, que esse adulto pediu para ele matar aquela outra pessoa que estava lá dentro porque teria um envolvimento com a mulher dele. Ou seja, novamente a adolescência, a criança sendo usada por nós adultos. É o que nós iniciamos o programa falando nisso. Exatamente. As UPPs que a senhora fala do Rio de Janeiro, em que crianças e adolescentes eram e ainda são muitos lá utilizados pelo sistema do tráfico, e que eram sendo utilizados como mulas aí, né? E dentro desse o linguajar aí da penitenciário é o cabeça de lata, né? Que acaba então essa criança e esse adolescente sendo pago e estimulado para ir lá cumprir essa missão e sabendo, né, doutora, que ele vai cumprir dentro do cumprimento aí dessa infração, né? Ele vai cumprir ali um espaço de tempo muito curto e daqui a pouco ele já vai estar na rua. Então, realmente difícil a missão, mas eu quero deixar aqui registrado para a senhora como promotoria pública e dizendo que a TV Santa Maria, este programa que a senhora conhece muito bem, está à disposição do Ministério Público, né, para nós discutirmos mais vezes esse assunto. E essa discussão, doutora, ela vem principalmente ao encontro da comunidade, de nós trazermos também essa divisão de responsabilidade da comunidade. A comunidade e a nossa sociedade como um todo, em muitas ocasiões, ela fica esperando que o Estado cumpra a sua missão. Isso é muito importante. Né? E nós temos que estimular cada vez mais a comunidade a estar inserida dentro do sistema, né? Porque amanhã o reflexo pode ser negativo para ela mesma. Para ela própria. Né? Para ela própria. E é. Então, assim, temos que estimular a cidadania, temos que estimular que a comunidade esteja junto com esses órgãos, esteja junto com a Justiça, esteja junto com o Ministério Público, enfim, com todos nós unidos em prol daquele objetivo. E aí, como todo mundo sabe, a partir do momento em que nós estivermos unidos, a nossa força vai ser muito maior e nós vamos atingir esses objetivos. Isso mesmo. Doutor, o Ministério Público nós colocamos à disposição do Ministério Público aqui, qualquer orientação que a senhora queira dar dentro desta área, tendo em vista que agora então está sendo reordenado este novo modelo, qualquer coisa que a senhora queira divulgar aqui, nós estamos às ordens e temos um prazer muito grande em voltar a conversar com a senhora, voltar a conversarmos com o Ministério Público. Muito bem. Tá bem, doutora? Muito obrigado. Tá bem? Desta forma, estamos encerrando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre a sua audiência e também não podemos esquecer aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos acelerando sonhos. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. SOS Segurança 24 horas. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol é do grupo Agrimec. Unidas, aluguel de veículos é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Casa do EPI, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite o nosso site www.casadoipism.com.br. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15. Logo após a terça-feira, mais 3 reprises durante a semana, conforme a grade de produção do canal 19 da NET aqui de Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência.
Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Até lá! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas, nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integrada e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.